O STF decidiu que os condenados criminalmente podem tomar posse em cargos públicos, podem ser nomeados e tomar posse em cargos públicos. Essa decisão do STF, muito polêmica por sinal, exige, no entanto, requisitos a serem observados, que esses condenados tenham sido condenados por crimes que não sejam incompatíveis com a função a ser exercida. Por exemplo, não pode um condenado por um crime ambiental buscar tomar posse num cargo de defesa, de proteção ao meio ambiente. Um condenado por crime de trânsito ser nomeado e empossado num cargo de agente de fiscalização de trânsito. Então veja, a condenação não pode ser incompatível com a natureza das atribuições do cargo. E o segundo requisito que foi estabelecido para o STF para que esses condenados eles possam ser nomeados e tomar posse ali nos cargos públicos diz respeito a que haja compatibilidade de horários entre o cumprimento da pena e o exercício das atribuições daquele cargo. Então, se ele está num regime semiaberto, ele precisa que as funções a serem exercidas sejam exercidas em horários em que ele pode sair para trabalhar, em horários em que ele pode ali ter a sua vida laboral de maneira ordinária. Perfeito. Então, a STF decidiu. A grande controvérsia nesse caso dizia respeito aos requisitos para posse em cargo público, e dentre esses requisitos existentes estão ali o pleno gozo dos direitos políticos. E aí o que se discutia era que um condenado criminalmente, com decisão transitada em julgado, não está em pleno gozo dos seus direitos políticos e por isso não poderia tomar posse. Só que o ministro relator do caso estabeleceu que o fato de ter os direitos políticos suspensos não suspende os direitos civis, os direitos sociais e civis daquele condenado, de maneira que ele pode tomar posse, pode ser nomeado e empossado em cargo público e exercê-lo ali se houver compatibilidade de horários com o cumprimento da sua pena. De acordo com o ministro relator, ainda prevalece o princípio da dignidade humana, o valor social do trabalho e a necessidade de plena integração e ressocialização daqueles que cometem crimes, aqueles que foram condenados criminalmente. Essa decisão ela está na mesma linha de outras decisões do STF que vinha decidindo sobre questão de participação em concurso público, sobre a relação do servidor condenado com a administração. Por exemplo, o STF já vinha decidindo no sentido de que era possível que um servidor continuasse em concurso público, ou seja, o servidor não pode ser excluído do concurso público se responde ao inquérito penal ou uma ação penal. O servidor que é condenado sem trânsito em julgado também pode permanecer no concurso público, não ser eliminado no concurso público, caso essa condenação não seja incompatível com a natureza das atribuições do cargo. Enfim, só existem algumas exceções, ou seja, uma condenação em segunda instância que seja incompatível com a natureza das atribuições do cargo. Aí tudo bem, aí ele pode ser eliminado do concurso. Também, no caso de funções essenciais da justiça, em casos específicos, cargos relacionados com a segurança pública, pode haver um regime mais restritivo para a participação no concurso público. Por exemplo, a previsão de exclusão do candidato ali que foi condenado em primeira instância. Veja, se ele só responde a inquérito penal, a ação penal não pode ser eliminado. Mas se ele foi condenado em primeira instância, ele pode ser eliminado para esses cargos que exigem ali uma idoneidade moral, ou pelo menos uma aparência de idoneidade moral muito mais restritiva, né? Então, nesse sentido, a lei, e aí exige lei, a lei pode restringir ainda mais a participação nesse concurso público para funções essenciais da justiça, cargos de magistratura e relacionados à segurança pública. Então esse é o entendimento do STF
É um entendimento que o STF vem tendo há algum tempo e que vai sempre na mesma linha, nessa relação do condenado criminalmente com a administração pública.